Olá, eu sou Luiz Freire Artes, tudo bem com vocês? Mais uma vez, trazendo um pouquinho para vocês aqui das reflexões sobre a fé e a palavra de Deus naquilo que nós não vemos. Então, como vocês sabem, para quem está acompanhando o meu trabalho aqui na plataforma do YouTube e também nas outras redes sociais, nas outras plataformas aí, tenho ouvido e visto também os meus vídeos, né? Tenho ouvido a minha voz eu falando sobre um projeto. Um projeto, quando a gente fala um projeto, é porque praticamente ele não está na sua total efetivação, né? Ainda está na fase de ser um projeto. E quando a gente fala isso, a gente projeta nos nossos pensamentos uma crença, né? Uma realidade. A gente traça nos nossos pensamentos ali algumas linhas, algumas projeções do que pode acontecer e também do que não pode acontecer. Mas na palavra de Deus, aqui nas Santas Escrituras Sagradas, ela nos ajuda a nós a confiarmos nos nossos pensamentos, sempre pensar de formas positivas, de formas concretizadas e ter a fé do que aquilo vai ser uma realidade, principalmente no que é uma vontade de Deus. Tudo aquilo que nós temos, que nós falamos que é um propósito de Deus para a nossa vida, é um propósito a qual Deus quer nos colocar para servi-lo, para cumprir uma vontade. Por que eu falo isso? Para quem estuda a palavra de Deus, para quem estuda sobre as questões relacionadas ao homem e o espírito e a vontade de Deus, no mundo espiritual também, temos que reconhecer também que o próprio Satanás, ele precisa dessas mesmas leis no mundo espiritual para realizar as suas artimanhas, realizar os seus efeitos. Portanto, que Satanás não tem autorização plena de estar futucando na nossa vida na hora que ele bem entende. Graças a Deus por isso, né? Apenas quando nós abrimos uma brecha, abrimos uma porta na nossa vida e nós, consequentemente, talvez de forma inocente ou até mesmo sem ter inocente, mas sabendo dessa realização que Satanás, desse poder que ele pode fazer na nossa vida, a gente abre essa porta e dando assim autoridade para Satanás realizar suas proezas. Eu quero dizer para vocês também que o Espírito Santo de Deus, ele também precisa da nossa autorização para estar atuando na nossa vida. O que nós chamamos, né, que nós conhecemos e o qual Deus deu o nome para esse feito é chamado de livre-arbítrio. Aquele que nos dá direito, o livre-arbítrio que cabe nós, o ser humano. Que nós damos ao direito, tanto ao Espírito Santo de Deus, tanto ao Espírito de Satanás, a realizar obras nas nossas vidas. Satanás realizando forças do mal, o Espírito Santo de Deus realizando forças do bem. Entendam isso, isso é voltado para o mundo espiritual. E vocês precisam saber, é importante que nós tenhamos consciência disso, que no meio dessa da autorização, desse livre-arbítrio que nós temos, mas nós também temos a autorização, a autoridade que nos foi dada pelo próprio Deus, lá no Éden, na criação, e serve para os nossos dias até hoje. Tá? O poder de nos libertar, o poder de nos desacorrentar das mãos de Satanás. Pois o homem tem poder sobre as hortes e potestades do espírito maligno, tá? No mundo tenebroso de Satanás. Então, vamos atentar aqui, eu quero deixar aqui uma reflexão para o que nós devemos fazer. Vou ler aqui para vocês no livro de João, 1 João, 1 João, primeiro versículo, capítulo 5, né? Aqui de João.
Fala assim: todo aquele que crê que Jesus é Cristo e é nascido de Deus, e todo aquele que ama, o ama, e o gerou também, ama aquele que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Amamos também a Deus, que praticamos os seus mandamentos. Maravilhoso? Bom, aqui fala, se nós conhecemos, nós devemos praticar ao nosso bem, tá? A execução e a obediência dos mandamentos de Deus. Gente, eu sou Luiz Freire Artes e peço que você tenha bastante atenção para este assunto. Em vista que vale a pena você investir no conhecimento da palavra de Deus, por menos que você talvez tenha tido a oportunidade de ter um estudo, né, de fazer uma escola um pouco mais aprofundada. Eu falo isso, gente, por quê? Por mim mesmo. Eu hoje estou aqui na condição de sou considerado como pastor, só que um pastor leigo. Certo? O que é um pastor leigo? Um pastor leigo é aquele que não conheceu, que não teve oportunidade de estar frequentando uma faculdade, de estar frequentando, né, talvez grandes seminários aí, no meio de grandes pessoas, para ter essa oportunidade, tá, de estar tendo aí posteriormente um diploma de uma faculdade que diz para ele que ele é um pastor, né, teólogo, que ele tem estudo ali de escatologia, teologia e todos os estudos que cabem dentro do estudo da palavra de Deus. Mas eu digo para você, não porque eu quero ser melhor do que ninguém, eu também não quero ser menor do que ninguém, nem maior e nem menor. Por que eu falo isso? Porque a própria palavra de Deus nos diz que todo aquele que é adotado pelo Espírito Santo de Deus fará as coisas maiores, talvez até do que ele fez. Basta termos fé. Tendo em vista que no passado, as pessoas que viveram, as pessoas que andaram juntamente com Cristo, elas não tinham esse estudo que nós chamamos hoje de escola, de faculdade, né? De estudo mais aprofundado. Não que isso seja errado, gente, muito pelo contrário. Não pensem vocês aqui que eu estou sendo aqui hipócrita, tá? Eu estou sendo aqui, eu estou desvalorizando os nossos professores, os nossos pastores que têm as teologia, que têm os aprofundamentos, que são deles também, que vem muita ajuda para o nosso enriquecimento, do nosso conhecimento, para estar aqui, ó, ministrando um pouquinho da palavra de Deus para você, tá? Eu, por mim, eu falo que eu só tenho aqui o primário, não tenho vergonha de dizer isso. Mas, para a honra e glória de Deus, eu sou abençoado pelo Espírito Santo de Deus. E Ele tem me capacitado para me falar com autoridade que a mim me foi dada sobre as forças das ordens e potestades do mundo tenebroso de Satanás. Sobre mim, e nem aquele que estiver comigo, eu não permito que Satanás tenha direito ou poderes, e eu já expulso toda a força que ele queira exercer, toda obra maligna, de toda possessão demoníaca. Pelo sangue de Jesus eu tenho autoridade de estar expulsando esses espíritos imundos da minha vida, da minha casa, da minha família e dos meus amigos. E de quem também assim acreditar que esse poder nós temos. Eu falo nós porque não só cabe a um pastor, a um dirigente, a uma pessoa que está buscando ali em consagração. Mas essa autoridade ela é estendida a todo ser humano, tá? Todo homem e mulher que se predispõe em obedecer aos mandamentos de Deus e viver de vida correta. Embora que a gente talvez por conta da natureza do pecado que nos está implantado na nossa vida lá desde o Éden, nós não consigamos às vezes ser perfeitos. É comum que nós talvez tenhamos aí algum deslizes, alguém que cometemos algum pecado, mas é preciso salientar na mente de vocês, é preciso que vocês venham saber. Pessoas leigas também no assunto, como eu talvez fui no passado.
É preciso vocês saber que vocês têm autoridade dada por Deus para afastar os poderes das trevas da sua vida, para expulsar demônios e potestades, legiões de demônios, que eles não venham ter nenhuma obra na sua vida. E uma vez que você praticando isso com fé e vivendo e testemunhando, deixando que você seja uma árvore cheia de frutos, onde que muitas das pessoas, como os pássaros, poderão se alimentar dos frutos dessa árvore que é você. Medita na palavra de Deus, medite no amor de Deus, nas maravilhas que nós temos na nossa vida. Principalmente, aquilo que nos toca, as nossas responsabilidades que nós temos como ser humano. Hoje, eu já sou um homem de 56 anos. Eu tenho filhos e uma filha, tá? Tenho muito orgulho dos meus filhos e tenho muito orgulho também porque o pouco que eu pude ensinar para eles, eles têm pegado e têm colocado em prática na vida deles. Mas o que nós devemos de fazer, gente? Você talvez que não tenha aí, está passando por uma dificuldade com teus filhos, com tuas filhas. Não desistam deles, não. Continue orando, continue jejuando, continue fazendo, né, indo em busca desse propósito, que talvez o seu propósito é de criar a sua família, é de apresentar os seus filhos na presença de Deus. Não deixe os seus filhos de qualquer maneira. Não deixe eles ficar no mundo das drogas. Não deixe eles ficar na prostituição. Sinta-se e abrace a responsabilidade que você tem, que foi dada autoridade pelo próprio Deus para você estar abençoando a tua família, principalmente os teus filhos. Se teu cônjuge, ele não te ajuda, ele talvez não tem sabedoria, o espírito de Satanás tem agido, tem trabalhado na vida dele, na mente dele, forças ao contrárias às suas têm prejudicado, mesmo assim não desanime. Mantenha-se firme nessa rota, porque Jesus mesmo disse para nós que nesse mundo, a todo aquele que persistir, que querem seguir a Cristo, querem fazer, nós não teremos alegria não, gente, não ter só dificuldade, teremos tristezas e dores, porque isso aqui é uma guerra. E quando a gente se coloca na guerra, a gente tem que se revestir da armadura poderosa de Deus, do Espírito Santo de Deus, para guerrear contra Satanás, contra toda a sua corte que ele coloca, tá, ao contrário diante de Deus, para essa guerra. E nós nos colocamos na fileira dos remidos aí. Eu, por exemplo, me coloco como um soldado, me coloco na linha de frente para combater o bom combate, como diz lá o apóstolo Paulo. Empunhar uma lança, uma arma, uma espada, com toda a minha força, com todo o meu entendimento e abraçado na firmeza da fé, daquilo que nos traz a consciência através do Espírito Santo, que junto ao lado de Cristo, pelo poder que nos foi imputado, nós seremos vencedores. Nós já entramos nessa guerra como vencedores. Porque é visto que Satanás já está condenado e derrotado. Está passando por aqui por um período para fazer a sua parte. Porque existe na corte celestial os anjos que não seguiram Satanás, os anjos que estão do lado de Deus. E mediante a morte de Jesus Cristo já foi provado que Satanás está errado, que ele esteve errado com a sua atitude de estar se revoltando contra Deus e levando a terça parte dos anjos do céu juntamente com eles. E eles se encontram aqui nesse planeta chamado Terra e estão aqui para nos atentar. Porém, nós temos o livre-arbítrio para poder não escolher ficar do lado de Satanás, mas sim temos o livre-arbítrio e devemos escolher de ficar do lado de Jesus Cristo. Do lado daquele que nos ama, do lado daquele que nos dá liberdade por amor, por excelência.
Tome a sua consciência, tome a sua espada, para que você possa se sentir todos os dias. Quando você colocar a planta dos teus pés no chão, sinta como se você estivesse colocando os teus pés descalços em cima das duas pedras dos 10 mandamentos. Uma que corresponde ao amor a Deus sobre todas as coisas e a outra, amar o próximo como a ti mesmo. É por isso que ela foi dividida em 2 tábuas de pedra, é por isso que o mandamento de Deus é dividido em 2 partes. Os primeiros 4 mandamentos relacionados, que diz o respeito e o amor que nós devemos ter, e a ordenança e a adoração ao nosso Deus Criador. E a segunda, é dividida na segunda parte, o amor e o respeito que nós devemos ter pela pessoa que é semelhança também, como nós, semelhança de Deus, que é o nosso irmão, nossa irmã. E não acometemos os pecados contra os nossos irmãos, contra o homem. É importante que nós tenhamos a consciência firmada em Cristo Jesus, que nós temos poder para exercer tal vida aqui nessa terra. Se revista hoje mesmo da couraça, da armadura que o Espírito Santo de Deus lhe concede. Coloque na sua cabeça um capacete que venha a ser revestida por tamanha sabedoria de Deus, para que você tenha saber nos seus pensamentos e tomar as decisões corretas. Tire a mordaça, se assim você tem na tua boca, que inibe as palavras santas a saírem e ser profetizada de forma legítima a seu favor e a favor do teu irmão. Permita pelo Espírito Santo de Deus que você seja uma pessoa abençoada e que essas bênçãos possam ser também um reflexo na vida das outras pessoas que ainda não conhecem o amor do tamanho que você tem conhecido. Eu falo por mim mesmo. Eu sou conhecido aqui nas redes sociais como Luiz Freire Artes. Mas há muito tempo, gente. São já 35 anos que eu venho andando no ministério. Tive alguns percalços na vida que, por obras de Satanás, eu me desviei para a esquerda, me desviei para a direita. Mas eu nunca deixei que o Espírito Santo me abandonasse. Na verdade, ele não nos abandona, quem abandona ele somos nós. Eu nunca quis abandonar, nunca me deixei, me dei esse privilégio, essa falsidade que Satanás coloca na nossa mente, de se afastar de Deus, se afastar do Espírito Santo. Não, jamais. E eu peço, eu suplico a você, meu irmão, minha irmã que está aí, e você não tem forças talvez ainda de ler a Bíblia. Há uns dias atrás nós recebemos uma visita aqui em casa de um casal que a esposa ela disse, eu estou vindo pela leitura da palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus pela dor, porque eu estou sofrendo, eu estou precisando. A palavra mesmo fala, se você não vem a Cristo por amor, certamente virá pela dor. Mas não fique triste por isso. Regozije na palavra de Deus, sinta-se feliz, sinta-se abençoado, para que possa, se você ser abençoado, tá? De forma graciada pelo Espírito Santo de Deus, e permita que isso seja uma bênção na sua vida. Comece lendo. Comece lendo pouco. Leia um versículo por dia. Você não precisa se preocupar em ler um livro inteiro, um capítulo inteiro, se você não tem costume. Eu falo isso porque quem já está acostumado a ler livros, quem está acostumado a ler com mais facilidade, sabe colocar corretamente as pontuações, as vírgulas, os pontos, enfim. Eu também tenho essa dificuldade, que eu sou muito ruim em português. Mas peça a orientação através do Espírito Santo de Deus. Peça a Ele o discernimento, o entendimento. E eu fiz assim, gente. Eu fiz assim, eu estava no interior de uma roça que eu tinha muitos anos atrás. E eu fui abençoado pelo Espírito Santo de Deus para Ele me dar esse discernimento. E Ele foi me dando aos poucos, porque eu não tinha capacidade de entender tudo. E hoje, graça, para a honra e glória de Deus, eu estou aqui pregando a palavra de Deus para você. Não estou aqui lendo a Bíblia toda aqui, que não precisa.
O Espírito Santo, você tem que deixar o Espírito Santo falar na sua boca, falar na sua língua, falar na sua mente. E você transmitir. E você tem que deixar ser essa árvore para que ela dê muitos frutos. E esses frutos venham a ser uma bênção na sua vida. Amém? Então sinta-se abençoado. Tá? E se você ainda não sabe qual é o seu propósito, tá? Primeiro, comece a acreditar. Acredite em Deus. Deixa aqui a fé. Acreditar. A fé é você deixar se conduzir por uma coisa que ainda não existe. Por exemplo, você não vê Deus, mas você acredita que Deus existe. Você tem que acreditar a tanto que você permite que você mesmo venha crescer gradativamente nessa fé. Você não vê o Espírito Santo, mas você tem que acreditar que ele existe. E nessa fé, eu acredito que o meu projeto de ajudar a salvar vidas, no projeto Aldeia Village Arts, um projeto que está aqui no início da caminhada. Mas é um projeto que eu, como artista, como artesão, tenho para ser construído, para levar adiante. E eu acredito tanto nesse projeto que eu estou aqui falando nele. Hoje tem forças ao contrário que estão querendo tirar isso da minha mente, que estão querendo botar na minha cabeça que isso é impossível, que eu não devo acreditar. Estão colocando mentiras. Já me jogaram até na cadeia por conta disso. Me fizeram tentar acreditar que isso é uma farsa, é uma doença na minha cabeça. Mas tudo vem no tempo de Deus. E eu tenho certeza do tamanho da fé que eu tenho, que muitas das pessoas que não têm a fé que eu tenho, que não têm a fé em Deus, na realização do propósito de Deus na minha vida, na sua vida, eles vão ver a realização. Eles vão ver as pessoas sendo abençoadas, sendo ajudadas. Eles vão ver pessoas saindo da ponta da corda que leva para a forca. Eles vão ver as pessoas voltando de uma ponte que estava perto para se jogar e tirar sua vida. Eles vão ver as pessoas voltando da estrada que foram lá para poder se jogar debaixo de uma carreta. Então essas pessoas estão sendo livradas das mãos do Satanás através do poder da fé, através do poder da salvação. E é o nosso dever como cristão, como irmãos, obedecendo àquela segunda pedra que corresponde ao nosso ser humano. Temos amor pelo ser humano e ajudar a ele com todo o nosso entendimento, com aquilo que nós possamos ajudar. Eu, no caso, sou um artista, pretendo ajudar as pessoas com o desenvolvimento da mente, fazendo ela que desenvolva um processo de reabilitação, de coordenação motora, de reabilitação mental também, uma forma que ela vai conseguir realizar coisas que ela não estava conseguindo desenvolver e melhorar a sua forma de pensamento. E através da aplicação da palavra de Deus, essa pessoa que não conhece, que não teve a oportunidade de conhecer o lado verdadeiro, o lado sincero, o lado do amor da palavra de Deus. É o que eu quero oferecer para essas pessoas. Oferecer a pregação da palavra de Deus, mas de uma forma amigável, de uma forma aconselhável, de uma forma gostosa, trazendo aí a arte, entendeu? Porque veja bem, o próprio Deus, ele construiu o homem delicadamente com as tuas próprias mãos. Ele juntou o pó da terra, ele formou ali, vamos dizer assim, um boneco, e soprou nas suas narinas, entendeu? E dali saiu uma alma vivente. Ele foi e sempre será o maior artista na criação do homem e na criação de toda a natureza, de todo ser celestial. Então eu, como artesão, dos dons dotados que o Espírito Santo me deu para ser um artesão, para ser um artista, que eu procuro usar a minha arte para o bem, embora algumas pessoas não entendam isso, com mente distorcida para Satanás, eu até me critico de alguma coisa que eu faço, mas porque elas não entendem os caminhos que a gente procura
para poder dar remédio às pessoas que estão doentes. Pessoas que não estão doentes, pelo menos da forma que eu vejo, não precisam estar assistindo os meus vídeos. Eu lá dançando, eu lá fazendo uma coisa ou outra, levando alegria através da minha arte cênica, uma forma que eu encontrei para poder ajudar as pessoas. E é baseado nessa alegria que eu quero voltar com as pessoas que estão entristecidas por forças malignas, levando para a morte, para o suicídio. Que essa é a minha intenção, de usar a palavra de Deus e trazer elas para a vida, tirar elas da depressão, ajudando, né, a sair ela da depressão, pregando a palavra, levando ela à cruz e assim ajudando ela a obter a salvação, que quem dá a salvação é o próprio Deus. Tá? Mediante a pessoa que vai conhecer e reconhecer Cristo, e vai reconhecer e aceitar o sacrifício dele na cruz do Calvário, e vai conhecer os seus pecados, reconhecer que é um pecador, reconhecer que tem que se arrepender, se arrependendo, e assim se dirigindo a Deus através do Espírito Santo, e o Espírito Santo sendo a sua testemunha, reconhecendo que você está sendo sincero com o seu coração, leva o seu arrependimento a Deus na corte celestial, aonde Deus é o nosso juiz e Satanás, o próprio Lúcifer, é o nosso acusador. E aonde Deus ele reconhece a sua sinceridade do seu arrependimento e te concede o perdão. Que maravilha! Que bênção! Então é baseado, gente, nessa, meus irmãos e minhas irmãs, rapazes e moças, caipiros e caipiras, meus amigos artesãos, pessoas espalhadas por esse mundo, Gog e Magog, de um canto ao outro, aos quatro cantos da terra que estão ouvindo aqui, a minha expressão, pela essa internet, por essa bênção que foi dada por Deus. Então, abra o teu coração, aceita a mensagem do terceiro anjo, que é a pregação da mensagem através do vento. Hoje nós estamos usando a internet, ela está voando através do vento. E nós estamos voando junto nessas asas com a liberdade do Espírito Santo. E podemos ter esse privilégio. Eu sou uma pessoa pobre. Tenho passado por situações difíceis. Situações complicadas no mundo financeiro. Recentemente tive até que vender o meu caminhãozinho para pagar dívidas. Hoje eu não tenho meu caminhão mais, tanto que eu gosto dele. Mas eu tenho tanta fé em Deus que eu vou recuperá-lo. Porque Deus vai me honrar pela fé que eu tenho. Que eu também vou ajudar muitas pessoas nesse projeto chamado Aldeia Village Art. Eu preciso hoje, gente, comprar um terreno. E eu tenho fé que o Espírito Santo de Deus, que o próprio Jesus, o próprio Deus, está trabalhando ao meu favor. Estão trabalhando no mundo espiritual. Porque eu tenho proferido, eu tenho acreditado e eu continuo acreditando. E eu digo que Satanás, eu declaro aqui, nesses 28 minutos e 50 segundos aqui desse vídeo, que Satanás ele não tem nenhum poder sobre a minha vida e nem a vida das pessoas que estarão no meu projeto chamado Aldeia Village Art. E que todas as bênçãos do mundo virão para me abençoar nesse projeto para honrar e bendizer o nome do Senhor. Eu tenho fé e eu acredito na clareza que eu tenho nas palavras de Deus, na fé que eu tenho pela existência do Espírito Santo e na fé que eu tenho no sacrifício válido para me remir e me salvar dos pecados do mundo, dos meus pecados que eu cometi e me livrar dos pecados que ainda talvez eu possa ter cometer, mas baseado no amor de Jesus Cristo, pelo sacrifício que foi feito lá na cruz do Calvário, eu me sinto liberto. Estou aqui aguardando a volta de Jesus, para que juntos, a fileira dos remidos, possamos estar
todos e escutar o hino tocando de trombeta, né? E todos juntos dizermos: Vinde, bendito do meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que maravilha! Eu penso não só para mim, gente, mas penso todos aqueles que estão buscando com fé e acreditar que tudo isso é possível na sua vida. Então você que tem trabalhado contra os meus pensamentos, você que tem trabalhado tentando colocar pensamentos negativos na minha cabeça, tome posse disso na sua vida, que Satanás já é um derrotado. E se você quiser ficar do lado dele, que você morra juntamente com ele. E nós ficaremos com Cristo e viveremos eternamente. Amém? Se você crê, toma posse e abençoe o meu projeto Aldeia Village Arte. Vou deixar embaixo aqui nesse link, tá? Aqui na descrição, um link também nos comentários para que você possa conhecer um pouquinho do nosso trabalho. E eu aceito qualquer tipo também de dica que possa me ajudar nesse projeto, ok? Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai que está nos céus, na pessoa, Senhor Deus, do Espírito Santo que fala nesse momento aqui na minha boca. Eu peço, Senhor Deus, a sua bênção estendida para todas as pessoas que estão aqui me assistindo agora nesse vídeo e que irão assistir também, Senhor Deus, no futuro. Que o Senhor abençoe a cada um deles, principalmente aqueles que estarão abençoando esse projeto chamado Aldeia Village Arte. Projeto que é voltado para salvar vidas do pecado, salvar vidas da depressão, da morte com Satanás. Me abençoa, Senhor Deus, e abençoa todos eles. Eu peço isso não por mim, mas por Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus por isso. Deus te abençoe. Não se esqueça, Luiz Freire Arte, sempre fazendo o melhor para fazer mais amigos. Até o próximo vídeo. Fui! Deus te abençoe.